Esses dias de carnaval, eu fiquei em casa refletindo nos meus pecados, falando: Deus, tem misericórdia de mim. E perguntando: Espírito Santo, no que eu estou errando? Qual pecado eu ainda não confessei? Qual pecado está oculto? E eu fiquei ali. Porque às vezes quem está na internet não fala dos seus pecados, dos seus erros. E às vezes você que está aí do outro lado acha: nossa, aquela pessoa é perfeita, aquela pessoa não erra. E sim, as pessoas que estão aqui gravando vídeos, elas erram também. Eu erro, eu cometo pecado. E muitos pecados. Então, assim como Paulo fala na Bíblia que ele era pecador, ele era miserável. E eu também, eu falo que eu sou pecadora. E é uma transformação de glória em glória. Deus, ele vai nos transformando. Até Jesus voltar, nós estamos nos transformando. E eu percebi, principalmente em relação ao amor ao próximo, não amar só da boca para fora, mas amar de verdade. Eu estava precisando entender mais sobre isso, sobre a ira também. Às vezes a gente fica irritado, e eu achava que irritação não era um pecado, assim, mas Deus falou: não, o Espírito Santo falou assim para mim: não, isso é pecado, você tá deixando a ira dominar seu coração. E por quê? A ira, a irritação nos leva ao que? A falar mal de alguém, falar mal, cai no pecado, na maledicência, porque você fica irritado com aquela pessoa, e aí você começa a falar mal por trás daquela pessoa sem perceber. Talvez você não estava falando mal, mas você fez um comentário, então aquilo é pecado. Então eu comecei a entender realmente a gravidade dos pecados. Então Deus, ele vai mostrando: ó, você tirou isso, você aprendeu, agora você vai aprender isso aqui. Então daí Deus, ele vai elevando o nível, né, de entendimento nosso. Então eu aprendi mesmo que eu estava muito viciada no celular, eu ficava rolando a tela, porque a minha carne estava gritando às vezes e eu queria, e eu ia lá e rolava o celular. Então eu parei, tirei o celular, então foi uma bênção, porque não tirei totalmente, eu continuava olhando, mas eu tirei bastante. E aí eu vi que Deus falou mais comigo, e eu não fiquei tão dependente de ficar rolando a tela também, porque Deus falou: o vício é um pecado também. Então, o pecado nos afasta de Deus. É qualquer coisa que desagrada a Deus, que nos afasta de Deus. Então, eu fiquei em off, assim, olhava, entrava na internet, mas não via muita coisa. Então, Deus me ministrou basicamente nessas coisas: na irritação, na ira, de não ter paciência com as pessoas, de falar mal das pessoas por trás. E a gente é ser humano, a gente erra porque a gente acha que a gente está no direito de julgar a pessoa, então o julgamento. Então fiz uma lista de um monte de pecados que o Espírito Santo foi falando, foi me mostrando onde eu estava errando. E aí eu entendi, confessei, e hoje eu me sinto muito mais leve. Só que isso é um processo que não termina. É até o final da nossa vida, nós temos que confessar os pecados. Porque senão a gente deixa brechas abertas para que o inimigo continue invadindo a nossa vida. Então, sempre teve um pecado aí que eu pensei: nossa, eu fiz isso. E o Espírito Santo falou: fez. Você cometeu esse pecado, mas eu não foi com essa intenção, eu não fiz. Então, assim, mas eu falei: não, tá bom, se o Senhor falou que eu fiz, eu reconheço que eu fiz. Porque tem coisas que nem a gente entende. Nossa, mas eu cobicei aquilo. Nossa, mas eu desejei aquilo. Nossa, mas eu não falei por maldade. Não, o Espírito Santo vai falar: sim, você fez com maldade. Sim, você desejou aquilo. Então, o Espírito Santo, ele vai te falar. Mas você vai falar: não, eu não fiz. Você tem que confessar, ser sincera com Deus. Eu realmente fiz aquilo. Eu realmente desejei. Eu realmente falei. Eu realmente não gosto daquela pessoa. Eu realmente... Então, você tem que ser sincero com o Espírito Santo. Senão, não tem como ter ali um diálogo. Deus, ele não gosta de falsidade, não gosta de pessoa que quer se parecer muito santa, muito perfeita. Não, Deus não quer isso. Ele quer sinceridade para que ele te ajude. Aonde que está o pecado que ele precisa te libertar? Então eu peço: Pai, me liberta desse pecado, me liberta disso. Mas é uma construção. Todos os dias a nossa carne está brigando contra o espírito. Então por isso que a gente precisa jejuar e orar, para que a nossa carne seja mortificada. E se tem pessoas que falam: ai, não precisa jejuar, essa pessoa, ela não sabe o que ela está falando, porque nesse fim dos tempos precisa jejuar.